Quid et veritas? O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus, mas não aguardou a resposta. Com certeza ele tinha coisas mais importantes para fazer, como cuidar de manter a sua posição de autoridade romana na região. Uma tentativa de se entender qual teria sido a resposta dada, foi feito esse jogo de letras com a frase latina Quid et veritas, trocando as letras de lugar, teríamos a resposta em latim est vir quia est, ou seja, é o homem que tens diante de ti. Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo no canal. Não se esqueçam de já ir curtindo, compartilhando, se inscreverem se não estão inscritos ainda, acionando o sininho das comunicações para receberem todas as novidades que postamos aqui a cada semana. Vamos hoje refletir um pouco a respeito do que é a verdade. Nos tempos em que vivemos, nós nos deparamos com uma série de verdades, falsas informações, versões, narrativas, nomes esses mais simpáticos para encobrir o que normalmente nós chamamos de mentiras. O mundo parece estar perdido num mar de mentiras, achando que está caminhando diante da verdade. Ilusões e sonhos sem fundamento que muitas pessoas criam unicamente para satisfazer a sua consciência. Não poucas vezes as pessoas acabam se acostumando com isso e acreditam mesmo que possuem a sua verdade particular. Podem ser várias verdades. No entanto, o próprio Evangelho nos diz quem é o pai da mentira. Em Jesus, no entanto, como encarnação do Verbo divino, não poderia haver, como de fato não havia, o menor sinal de mentira. As mentiras são totalmente avessas, contrárias à realidade do cristianismo, uma vez que o Evangelho traz a verdade revelada por Deus aos homens, a fim de que estes se salvem. Dessa maneira, nada justifica, absolutamente nada justifica uma mentira, por mais inocente que ela possa ser, mesmo que seja contada com boas intenções, por amor a alguém, ou seja lá que desculpa possa ser dada. E isso por uma simples razão: quem ama não pratica a iniquidade, não convive com os vícios, não aceita o mal, e a mentira é um dos piores vícios que vai enrolando as pessoas em uma teia tão perigosa que, quando elas se dão conta, já estão totalmente perdidas à mercê do monstro que criaram. As mentiras começam pequenas, vão crescendo, se ninguém lhes corta pela raiz logo no início, e finalmente dominam a pessoa de tal forma que somente a muito custo consegue se livrar desse perigoso mundo de ilusões que criou. Como dito, nada justifica uma mentira. Assim, nem aquela justificativa da boa intenção pode ser utilizada para diminuir o prejuízo que uma mentira pode causar. O cristão, independente da denominação que siga, deveria ser o arauto da verdade, não o dissimulador dela, tentando ser simpático a alguma coisa. Não se pode sacrificar a verdade em nome de absolutamente nada. Por mais bonita que seja a ideia defendida, uma vez que isso significa trair o próprio Jesus, que se revelou como a verdade. Se nós seguimos a verdade da pessoa de Jesus Cristo, temos que ser coerentes com aquilo que professamos, que é a defesa do que ele ensinou e disse, mesmo que alguns não concordem. Considerem que podemos adotar o Evangelho de acordo com as suas conveniências, adaptá-lo segundo os seus pareceres. Lembremos em que, em uma ocasião, quando alguns dos discípulos se afastaram por ter considerado muito duras as palavras de Jesus,
ele se dirigiu aos 12 e indagou se eles também não queriam ir embora. Não adaptou, não diminuiu, não modificou nada do que havia dito. A resposta de Pedro deveria estar sempre na nossa memória. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E São Paulo vem afirmar mais tarde que não devemos nos conformar com o espírito deste mundo e que precisamos insistir oportuna e inoportunamente na pregação da verdade evangélica. E ele mesmo também se considera perdido se não fizer isso. Ai de mim, se eu não evangelizar. Lemos, inclusive, nas atas dos mártires dos primeiros tempos do cristianismo, como estes suportaram tudo na defesa daquilo que defendiam, da verdade. Inquiridos a respeito dos seus nomes, seus locais de nascimento, outros dados, chamaríamos hoje de dados pessoais, pelas autoridades que os perseguiam, só tinham uma resposta: sou cristão. E ser cristão é exatamente defender a verdade que é Jesus. Não uma verdade qualquer, mas a verdade revelada por Deus na pessoa de Jesus, que Pilatos não quis esperar para ouvir o que era, que Judas traiu por não aceitar aquela verdade messiânica, ele esperava uma outra coisa, que o próprio Pedro negou 3 vezes, mas depois chorou amargamente por essa queda, tendo sido confirmado mais adiante pelo próprio Jesus ressuscitado. Infelizmente, não são poucos os cristãos que parecem estar mais preocupados em agradar o mundo, as ideologias, as suas próprias conveniências do que a Deus. Diante do sinédrio, Pedro afirmou, agora já corajosamente, é preferível agradar antes a Deus do que ao mundo. Isso passa longe das narrativas que se fabricam para tentar seguir o politicamente correto. Muitas pessoas se sentem perdidas, desorientadas diante de tantas versões de fatos que ocorrem nos nossos dias. Em quem acreditar? A quem seguir? Isso porque muitos parecem se divertir e enganar as multidões, criando histórias que nada têm a ver com a realidade. Antes dizia-se que contra fatos não há argumentos. Hoje isso se inverteu, com muitos seguindo a ideia de que contra argumentos não há fatos. Por mais que esteja diante da pessoa, se alguém argumentar até de forma falsa, porque realmente será falso o argumento, muitos irão acreditar que é aquela verdade mais conveniente para aquele momento. São caminhos perigosos que os homens estão seguindo, preferindo criar um mundo ilusório, caindo nas narrativas que se constrói a cada dia, mesmo vendo que nada daquilo é real. É necessário voltar-se cada vez mais para a única verdade que pode nos salvar de tudo isso, aquela mensagem revelada pelo Evangelho. É urgente que haja um retorno ao Deus da verdade, a fim de que os falsos deuses que semeiam a mentira sejam desmascarados e postos em fuga. É urgente que as pessoas recobrem o ânimo pela verdade, pela defesa da verdade, da mesma forma que muitos dos primeiros cristãos, pressionados nas perseguições, pelo sofrimento, acabavam apostatando, mas retornavam ao caminho certo, vendo a força e a coragem dos cristãos fiéis até o fim. Muitos casos disso, de pessoas que renegaram a fé, medo das torturas, mas vendo a coragem dos outros, se arrependiam e retomavam o caminho da verdade. É preciso que muitos retomem esse caminho hoje em dia. É urgente que nos tornemos anunciadores e defensores da verdade, para que a sua luz ilumine as trevas da mentira, da ignorância, da maldade que assola o mundo. É urgente que deixemos um lugar em nossas vidas, em nossos corações,
para que a verdade que se encarnou em Jesus possa ser semeada e produza frutos. Caso contrário, iremos cair no mais completo relativismo, defendendo ideias muito simpáticas, mas que não podem se valer de quaisquer meios para serem alimentadas, sob pena de estarmos traindo a verdade do Evangelho. Tem muitos que falam que, por uma causa, podemos utilizar qualquer meio, inclusive abandonando o caminho da verdade. Nada mais falacioso do que isso. Pensemos nisso antes de falarmos qualquer coisa, de agirmos de tal ou tal modo, de aderirmos a alguma ideologia que pareça muito bonita, mas que esconde a mentira em seu interior. O cristão não precisa de nenhuma outra ideologia humana para defender o que é certo. Basta-lhe a verdade do Evangelho. Se vocês gostaram dessa reflexão, não deixem de colocar aqui nos comentários o que acharam. Se também discordem de alguma coisa, comentem, deixem a sua crítica, mas não se esqueçam de curtirem, de compartilhar e se inscreverem no canal, fazendo parte dessa nossa família, daqueles que procuram viver de maneira evangélica a paz aos homens de boa vontade. Até o próximo vídeo, e paz e bem.